Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com a nossa terceira aula, Química com o Gigo. Eu sou o professor William Gigo e estamos aqui hoje para falar sobre a parte de concentrações de soluções, né? Um assunto aí muito comum nas provas de vestibular. Nunca se esquecendo no final do nosso vídeo de você dar um joinha lá para nós, né? E também apertar o sininho para você se inscrever no nosso canal e toda vez que nós disponibilizarmos uma nova aula, você ser notificado, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema aí muito comum nas provas, que é a parte de concentrações. Vamos falar de um tipo específico de concentração. Vamos lá? Bom, para nós iniciarmos, o primeiro ponto mais importante aqui a gente não se esquecer é a gente entender, na verdade, o conceito sobre concentrações, certo? Então, o que na verdade representa uma concentração? Toda vez que nós vamos comercializar um produto, nós não precisamos ou não podemos vender esse produto puro, por uma questão, muitas vezes, de comércio ou, algumas vezes, por uma questão de segurança. Tá bom? Então, quando nós pegamos esse produto, dissolvemos ele em água e comercializamos esse produto, nós precisamos colocar no rótulo quanto que tem do produto para aquele volume de solução. Então, na verdade, a concentração é uma maneira que nós temos de representar essa concentração, para que você, ao fazer a leitura, entenda quanto que, na verdade, ali dentro consta daquele específico produto, tá bom? Então, a concentração, ela sempre vai estabelecer uma relação para nós entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, ou a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Então, ela representa para nós uma relação matemática, tá bom? Como que pode ser fornecido esses dados? Bom, nós poderíamos ter uma relação entre massas, poderíamos ter uma relação entre volumes e poderíamos ter uma relação entre massa e volume. Como assim, William? Eu poderia ter massa de soluto, massa de solução. Volume de soluto, volume de solução. E poderíamos ter massa de soluto e volume de solução. Mas massa sobre volume pode dar confusão com uma outra grandeza que você já deve conhecer, que é a famosa densidade. O que estabelece para nós a densidade? Uma relação entre massa e volume, mas são sempre da mesma grandeza. Ficou claro? Então, concentração é sempre alguma coisa relacionada com o soluto em relação à solução, mas densidade não. Densidade é massa de solução sobre volume de solução. A densidade é sempre da mesma grandeza. Então, se você tiver massa de solvente, volume de solvente, então eu tenho a densidade do solvente. Massa de solução, volume de solução. Então, eu tenho a densidade da solução. Mas quando eu tiver massa de soluto e volume de solução, aí eu passo a ter a concentração. Tá bom? A densidade, por esse motivo, normalmente, nos exercícios, ela vem em grama por mililitro ou gramas por centímetro cúbico, justamente para que não se confunda com a concentração. Bom, se eu tenho várias maneiras de fazer essas relações, uma maneira muito comum é o chamado título ou fração mássica, que estabelece para nós uma relação entre massas. Agora, não se esqueça que massa de solução
é massa de soluto mais massa de solvente. Agora sim, posso estabelecer então a grandeza título. Massa de soluto, massa de solução. Agora veja, gente. Quando você trabalha com o título, você não pode se esquecer que as grandezas têm que estar na mesma unidade. Massa de soluto em gramas, massa de solução em gramas. Massa de soluto em miligrama, massa de solução em miligrama. Tá bom? Então, ela sempre tem que estar na mesma unidade. Por quê? Porque o título é uma grandeza adimensional. Mas eu posso fazer a conversão. Isto é, se, por exemplo, o meu título deu 0,5, ele pode pedir para você em prova o título percentual. Aí você vai multiplicar ele por 100. E aí você dará a resposta em um título de 50% em massa. Ou M/M. Tá bom? Também pode, representando que é uma grandeza de massas. Nesse caso, ele daria 50%. Tá bom? Então, normalmente, o título ele vem em porcentagem. Então, nesse caso, por isso que ali na equação eu deixei ele multiplicado por 100. Mas o título puro, ele não tem unidade, porque as duas grandezas estarão na mesma unidade. Automaticamente ele vai sair adimensional. Se eu quiser o título percentual, eu então aí multiplico por 100. Precisa ser só em massa, William? Não. Eu também posso ter uma relação entre volumes. Eu poderia ter volume de soluto por volume de solução. Aí eu teria um título percentual em volume, multiplicando o valor por 100. É isso que está muito divulgado na mídia recentemente com as questões da pandemia. Nós tivemos aí o famoso álcool 70%, mas o pessoal procurou no supermercado ou nas farmácias e encontrou álcool 70 graus GL. O que significa isso? Então, para as representações, nós temos duas convenções. O GL, gente, significa Gay-Lussac. São dois cientistas, tá bom? Então, ali, a representação vem 70 graus GL, significa 70% em volume. No entanto, se você olhar nesse mesmo rótulo, logo abaixo aparece para você um outro valor próximo dos 70%, mas vem escrito um valor INPN, que indica os valores estabelecidos para pesos e medidas. Nesse caso, é em massa. E por que os valores não batem, William? Por que os valores não são iguais? Porque a densidade da água não é 1. Então, o valor em porcentagem por volume não é o mesmo valor em INPN, que é a porcentagem em massa. Tá bom? Então, na verdade, o 70, que o pessoal tanto comenta, é 70 graus GL. Significa 70% em volume. Então, se eu pegar 100 ml da solução, eu tenho 70 ml de álcool, 30 ml são água ou os outros constituintes que nós colocamos para dar a viscosidade para o álcool. Tá bom? Esse álcool está muito concentrado. Ele não era comercializado. O pessoal jogava isso para, por exemplo, colocar fogo na brasa para churrasqueiras, e ele é muito combustível, ele explode, né? Então, é o perigo das pessoas se queimarem com ele. Então, por isso, ele estava sumido do mercado. Aí, com os problemas da pandemia, para uma questão de proteção, aí ele voltou a ser comercializado novamente. Tá bom? Então, tomem cuidado, porque existe uma diferença entre massas e existem relações entre volumes. Mas os valores não serão iguais, porque a densidade da substância não é a mesma. Então, automaticamente,
elas terão valores diferentes. Tudo bem? Eu gostaria, então, já que a gente viu esse conceito, a gente aplicar, né? Uma aplicação extremamente importante que a gente precisa lembrar é um conceito muito comum na prova do Enem. São valores em ppm ou ppb. Mudou, William? Não, não mudou nada. Continua sendo título. Só que ao invés de ser multiplicados por 100, nós vamos multiplicar por 10 a sexta, para passar para partes por milhão. Por 10 a nona, para ele passar para partes por bilhão. Não mudou absolutamente nada. Ele continua sendo título. Tá bom? Fiquem atentos a isso, para não achar que tem uma fórmula diferenciada. E por que multiplicar por 10 a sexta, por 10 a nona? Porque alguns valores, às vezes, são muito pequenos, mesmo em porcentagem. Às vezes ele aparece 0,0007%. Para não colocar um número tão pequeno, em vez de multiplicar por 100, multiplicamos por 10 a sexta, por 10 a nona, para que o número seja grande. Um número, muitas vezes, sem vírgula. Para ficar mais fácil da gente manipular e até mesmo, às vezes, para interpretação. Tá bom? Por exemplo, quantidade de monóxido de carbono num determinado bairro de uma cidade, de uma capital, por exemplo. A quantidade de poluente é pequeno. Então, ele vem em ppm, em ppb, um certo volume de ar, de gás, nós teremos uma quantidade pequena de um outro gás que o constitui. Tá bom? Então, por isso, ele vem em partes por milhão, partes por bilhão. São valores extremamente pequenos. Então, em vez de colocar em porcentagem, coloque em outra unidade. Mas ele não deixa de ser título. Tá? Essa seria a nossa primeira aplicação para o título. Segunda aplicação para o título, eu coloquei ali para nós um problema. Nós temos uma solução de 5% em massa de hipoclorito de sódio e ele pergunta para nós, é chamada comercialmente de água sanitária, né? E ele quer saber de nós, para uma solução de densidade 1 grama por ml, veja que ficou a mesma da água, ele quer a massa de hipoclorito de sódio necessária para preparar 1 litro de água sanitária. Então, a primeira coisa que eu preciso é determinar qual é a massa de solução que eu tenho. Porque eu sei que tem 1 litro de água sanitária e eu sei a densidade da água sanitária. Mas um cuidado que você tem que tomar é que a densidade está em grama por ml e o volume está em litro. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, cuidado na hora de substituição em relação ao volume. Tá bom? E assim eu tiro a massa da minha solução, que é de 1000 gramas. Bom, agora nós sabemos o título, nós sabemos a massa da solução, agora eu posso achar a massa de soluto. Mas cuidado, porque é 5%. Então, é 5 por 100. A massa da solução é de 1000 gramas, que nós achamos anteriormente. Eu tiro uma massa de soluto de 50 gramas. Bom, que daria para nós a resposta com a letra E. Tranquilos? Tudo bem? Então, fechamos aqui um conceito aí dentro da parte de concentrações, um conceito relativo à parte de soluções. Tá? Tudo bem? Eu acho que ficou claro. Eu gostaria sempre de lembrar a todos de não se esquecer de colocar o joinha aí para nós. Não esqueçam também de se inscrever no nosso canal, sempre para você receber notificações quando a gente dispuser aí de novas aulas. E outro detalhe, deixe aí nos seus comentários se você tem alguma dúvida, se tem algum assunto que você gostaria que a gente abordasse, é até um motivo aí pelo qual a gente poder fazer novas aulas para vocês, tirar novas dúvidas, sempre tentando explicar de maneira simples, com exemplos, para ficar o mais claro possível e poder ajudar você a fazer os vestibulares. Tá bom? Um grande abraço a todos do professor William Gigo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Química com Gigo. Até a próxima!